Oi gente, tudo bem? Bem-vindos ao novo vídeo do canal, com a participação especial de caneca! Bom, meus amores, essa aqui eu não vou fazer um jabá, mas eu vou dizer que ela veio recheada de chocolates, então rola um amor por ela, porque afinal de contas, quem não gosta de chocolates? E quem não gosta de ganhar chocolates e canecas? Gente, presente perfeito para mim, ok? Sem chocolate branco, by the way. Sobre o que falaremos hoje, Paloma? Que tal darmos continuidade à confusão pós-milagre econômico? O que será que aconteceu com esse país varonil após o milagre econômico? Vem comigo que eu vou te contar. Gostou da inovação, gente? Um momento de break com uns negocinhos assim. Tô ficando chique na edição. Vamos lá. Os anos 70 foi uma confusão do caramba, gente. O que eu quero dizer com isso? A gente teve choque do petróleo para dar aquela bombada, mais o Acordo Mundial de Bretton Woods. Então, imagina que confusão que a gente não estava passando. A maior parte do mundo conseguiu reagir. Já o Brasil, nem tanto, meus amores. Então, assim, o segundo PND não foi dos melhores, mas vamos ver. No início dos anos 80, a crise da dívida fizeram com que a recessão ficasse nível hard, tipo a que a gente está passando agora. Vamos entender a situação na transição entre o Médici e o Geisel. Sim, estou falando sobre governos militares por motivos óbvios, meu bem. Sigamos. O crescimento econômico do milagre, ele gerou pressão inflacionária e um problemaço na balança comercial. Então, o que aconteceu? A teoria do bolo foi colocada em xeque, porque as pessoas começaram a falar assim, ops, o bolo cresceu, e aí, vai repartir quando? Então, a pressão para a distribuição de renda estava, assim, altíssima. E outra coisa, as pessoas estavam lutando por abertura política. As pessoas queriam defender o Estado democrático de direito. É alguma associação que a gente está passando? Bom, a instabilidade estava frenética, gente, no grau muito louco. E aí, o que aconteceu? O novo presidente eleito, Geisel, era diferente do Médici, que era um linha dura do caramba. Então, o que acontece? É óbvio que, pelos dois terem perfis diferentes, a condução da política econômica passa a ser diferente. Vamos entender o que aconteceu neste país. No início de 74, o que o Simonsen fala? Gente, o governo precisa abandonar essa contenção louca da demanda e vamos continuar crescendo, cara. Vamos surfar no milagre. Então, eles lançaram o segundo PND, Plano Nacional de Desenvolvimento, para fins de ajustar, na verdade, uma reestruturação da própria oferta no longo prazo. Então, o que ele fazia? Eu vou me endividar, vou pegar dinheiro externo, porque ainda está abundante, e com isso eu faço um ajuste da estrutura da oferta e vou conseguir manter a estrutura produtiva brasileira no longo prazo sem que a gente tivesse problema com as importações. Essa foi a ideia do Simonsen. Então, o que foi esse segundo PND? O segundo PND tinha como meta manter o crescimento econômico que estava vindo do milagre, de cerca de 10%, com crescimento industrial em torno de 12% ao ano. Essas metas, elas não conseguiram ser cumpridas, gente, mas a gente conseguiu ter o elevado crescimento econômico. O que aconteceu? A gente alterou a prioridade da industrialização. Sai a industrialização de bens de consumo durável e passa a ser uma industrialização de bens de capital e de insumos básicos, ou seja, literalmente passa-se a pensar na construção de uma indústria nacional com bens de capital e insumos próprios. Qual que era o projeto do segundo PND? Primeiro, reduzir a participação das importações, né, do setor de bem de capital de 52% para 40%, que isso geraria um excedente exportável de 200 milhões de dólares, aumentar a produção de aço de 7 para 8 milhões de toneladas, triplicar a produção de alumínio, aumentar a produção de zinco de 15 mil toneladas para 100 mil, a instalação do projeto Carajás de minério de ferro, aumentar a capacidade da hidrelétrica, então se criou a Itaipu, energia nuclear via Nuclebras, ampliar a prospecção de petróleo e incentivar rodovias e ferrovias. Qual era o papel do setor público e do setor privado no segundo PND? Primeiro, as estatais tinham que realizar investimento que gerasse demanda para fazer com que o setor privado resolvesse investir.
Então, os incentivos eles foram dados através do CDE. O que era isso? Era um crédito do IPI sobre a compra de novos equipamentos, depreciação acelerada, isenção de imposto de importação, reserva de mercado para novos empreendimentos. Disseram para a galera da indústria: vem que eu estou segurando. E aí, durante esse segundo PND, a gente teve um crescimento industrial entre 74 e 79. Para vocês terem uma ideia, o setor têxtil cresceu 26%, de alimento 18%, transporte 28%. Então, foi uma coisa que funcionou, né? Esse aspecto da indústria, sim. E qual foi a descentralização proposta? Na verdade, foi proposta uma descentralização dos projetos de investimento. Então, você atacou o país como um todo. E quando eu digo um ataque, é uma situação de investimento em locais diferentes. Você tinha uma siderurgia no Maranhão, você tinha soda de cloro em Alagoas, você tinha fertilizante em Sergipe, fosfato em Minas, carvão em Santa Catarina, e vamos que vamos. Aceitamos todos os estados serem contemplados de alguma forma pelo segundo PND. Só que o que acontece? Quando a gente vai ver como é que esse segundo PND foi financiado, aí que mora o problema, meu amor. Por quê? Primeira coisa, o setor privado ele tinha crédito via BNDE. As empresas estatais estavam naquela situação de se endividar externamente, via governo, óbvio, que é empresa estatal, catando dinheiro a rodo do lado de fora. E é óbvio que isso é graças aos petrodólares pós-crise do petróleo, primeiro choque. Então, assim, os níveis aqui, né, de taxas de juros estavam sendo considerados extremamente baixos. Então, o Estado saiu catando dinheiro à torta e à direito. Mas a gente contratou os empréstimos a taxas oscilantes. Então, se a taxa subisse, gente, nós teríamos um grande problema pela frente. E adivinha o que aconteceu? Nem preciso falar. A ciranda financeira que aconteceu, que a gente diz, ela consistia em 3 moedas, né? No sistema financeiro nacional, a gente teria o setor real, setor nominal e as operações com moeda estrangeira. Então, você abre um braço para olhar a moeda estrangeira exatamente pelo medo dessa oscilação da taxa de juros. E aí, o que acontece? A gente começa a ver que o déficit público foi lá para as cucuias, a gente perdeu o controle monetário e a gente ficou com um passivo do setor público daqueles, meu amor, daqueles que você olha e fala, nossa, que potência, esse mesmo. Então, acaba que no final da década de 70 e no início da década de 80, a gente estava extremamente vulnerável porque tem o segundo choque do petróleo em 79, a taxa de juros internacional sobe, lembrando que o nosso financiamento era a taxa flutuante, então a gente está devendo mais ainda por simplesmente existir. A nossa situação fiscal, gente, deu aquela bugada, vamos lá. Primeiro eu tive uma redução da carga tributária, depois eu aumentei o volume das transferências e por último as estatais estavam com aquele déficit, meu amor. A pressão inflacionária deu aquela disparada, chegamos a 77% ao ano. O Geisel sai, entra Figueiredo, abre a política e chegamos à heterodoxia de Delfim. Heterodoxia delfiniana. Paloma, o que é isso? Quais foram as medidas adotadas pelo aquele serzinho chamado Delfim Neto? Primeiro, vamos controlar taxas de juros. Segundo, vamos expandir o crédito para a agricultura. Porque agro é o quê? Tech, pop, agro é tudo. Criou-se a SEST, que é a Secretaria Especial das Empresas Estatais. Eliminou-se alguns incentivos fiscais, porque foi feita a revogação da lei do similar nacional. Estimulou-se a captação externa, Cimax desvalorizou 30% o cruzeiro em dezembro de 79, prefixou a correção monetária e cambial de 50% e 45% para 1980, semestralizou os reajustes salariais e fez uma diferenciação por faixa. Quais foram o resultado disso?
a aceleração inflacionária para 100% ao ano, a acentuação do processo especulativo por conta da maxi-desvalorização e chegamos àquela crise da dívida externa. E em 1979, o Fed adotou uma política monetária restritiva. Então, assim, eles precisavam se recuperar, eles, Estados Unidos. Então, a gente que estava devendo para eles, precisava pagar. E aí? Faz como? A gente não conseguia renovar isso. Então, a gente precisava dar um jeito. O que a gente fez? A gente fez um ajustamento voluntário. Ou seja, a gente, em 1980, adotou uma política ortodoxa, virou e falou assim: não tem como continuar do jeito que a gente está, não tem dinheiro. E aí a gente recorreu ao famoso Fundo Monetário Internacional. Olhamos para ele e falamos: olha, depois da insolvência polonesa e argentina, moratória mexicana no Setembro Negro em 82, fez com que eu tivesse um rompimento de fluxo voluntário em países em desenvolvimento. Então, por favor, seu FMI, me dá um dinheiro aí. E aí ele falou: beleza, vamos fechar um acordo. Primeiro, você vai conter a sua demanda agregada. Reduz seu déficit público, aumenta a taxa de juros interna, restringe o crédito, reduz o salário e o desemprego. Segunda coisa, você vai tornar uma estrutura de preço relativo favorável ao setor externo. Desvalorizar o cruzeiro, elevar o preço dos derivados do petróleo, conter alguns preços públicos e principalmente os incentivos. Quais foram os resultados desse ajuste? Entramos na recessão, meu amor. Em 81, ano que esse ser humaninho aqui nasceu, até 83, sendo que em 82 foi um desastre total, que a aceleração da inflação, que estava estabilizada em 100%, deu-se o boom. Para vocês terem uma noção, a única coisa que funcionou foi a política do comércio exterior, porque aí a gente conseguiu sair de 6,5 bilhões em 83 para 13 em 84. Em 84 a gente começou a recuperação da dívida e, na verdade, assim, uma recuperação mesmo do produto. Em 1984, a gente teve um superávit e uma recuperação. Então, algumas escolas vão dizer que foi graças aos investimentos do segundo PND e outras vão dizer que não, né? Como foram investimentos que demoraram a maturar no segundo PND, pode ser que realmente eles tenham razão. Mas aí, gente, é dilema Tostines. Você escolhe quem vem primeiro e quem incentiva o quê. Qual foi o problema do reajuste externo? O que aconteceu? 80% da nossa dívida era pública. Então, assim, o único jeito da gente adquirir divisa seria gerar um superávit fiscal, que era inviável, porque teria que aumentar impostos, essas coisas todas. Então, o que a gente resolveu fazer? A gente começou a se endividar internamente, transformando a dívida externa em dívida interna. A situação fiscal do país estava uma confusão do caramba. Uma pressão inflacionária gigante, gerando o que a gente chama de efeito Oliveira-Tanzi, que o que acontecia? Essa aceleração da inflação reduzia a arrecadação e ainda tinha uma coisa. A inflação, ela se mostrava persistente e junto com isso, a gente estava tendo muita crítica por conta do desemprego que estava sendo causado. E aí surge o movimento das diretas já, que no final das contas era a população insatisfeita com a condução política e econômica do governo. Alguma coisa parecida com o que está acontecendo hoje? Sim, temos várias semelhanças, mas esse canal é de economia e não de política. Vejo vocês no próximo vídeo. Para quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Um beijo. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Tchau!